Fala pessoal, tudo bem? Falando agora um pouco sobre Fiagros, né? Vamos falar mais um pouco sobre esse ativo que esses últimos meses está bem controverso, porque muitas pessoas continuam insistindo na quebra de safra, que de fato vai ter em algum momento, em algum ponto, mas nada que o agro nosso já tenha passado. Porém, um ponto interessante, que é o fundo que eu estou trazendo para vocês hoje, que eu já comecei a falar sobre ele no mês passado, quando eu falei sobre o IPO do Cadol, que é o Fiagro dolarizado da Quineia, e no final do vídeo eu falei sobre o Copa 11, que é o fundo, digamos, nas cabeças. Então, eu fico pensando o seguinte: se as pessoas acreditam que a gente vai ter problema no agro sério esse ano, a Quineia tá vendo alguma coisa completamente diferente. Porque o Copa 11, ele é aquele fundo high yield dos high yields. Embora seja para investidor qualificado, como vocês já sabem, mas assim, as taxas são extremamente altas. Então, olha só, vamos trazer aqui o relatório agora de janeiro. Deixa eu pegar aqui a setinha, o Copa 11 de janeiro. Veja, pessoal, assim, ele não é um fundo, primeiro, só para descer aqui, né, não é para investidor qualificado. A gente já começa a ver por causa da questão do valor da cota. É R$ 960 uma cota. Então não é todo mundo que consegue investir nesse primeiro. Para você investir, você primeiro precisa ter R$ 1 milhão investidos ou ter alguma certificação como CNPI, CEA, para poder ser investidor qualificado. E como não bastasse isso, você precisa ter um investimento alto, porque para você ter uma cota você precisa de R$ 960. Tanto é que ele tem 4.000 cotistas, ele é bem pequeno. E aqui um ponto seguinte, olha só, o Quineia Oportunidades Agro tem como objetivo investir em ativos oportunísticos de crédito, ou seja, na cara aqui é investir em pancada, em, como diria, tiro, porrada e bomba, né? Ele é aquele fundo que vai pegar somente ativos de alto risco, porém vai trazer um alto retorno. Só que tem um ponto aqui que eu falei isso no último vídeo, talvez as pessoas não tenham prestado atenção, principalmente aqueles que me pediram para continuar monitorando ele. Ele é um fundo com prazo determinado, 6 anos. Então ele é que nem o próprio Cadol. O Cadol também, se eu não me engano, é 6 ou 12 anos, alguma coisa assim. Então são 6 anos de duração. Então ele vai fazer, vai distribuir os rendimentos e durante esse período ele vai distribuir também as amortizações. Ou seja, ele vai devolver o capital até a hora que ele devolver tudo e o fundo encerrar. Tá? Ele encerrar então 6 anos. E aí um ponto é o seguinte, que eu estava observando. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui, essa diferença patrimonial para a cota, né, que assim, parece ser grande, né, a gente está falando de quase R$ 40, mas a gente está falando de um pouco mais de 5, nem chega a 5%, né, de deságio, mas a gente já vai falar um pouco sobre isso. 10,57 de rendimento, obviamente, né, teria que pagar alto, mas olha só, pessoal, as taxas médias de aquisição: CDI mais 7,56, IPCA mais 12, 11,94. E ainda, pessoal, se a gente pegar e comparar com os IPCAs de high yield da épocas do HCTR, do DEVA, isso aqui é fichinha. Por isso que estava tudo dando a crer que aqueles fundos iam dar problema. Lá a gente estava vendo situações de IPCA mais 20, IPCA mais 22, IPCA mais 25. Então a gente vê aqui, mas de qualquer maneira é bem puxado principalmente nessa parte do CDI. Por mais que o CDI esteja caindo, a gente está falando hoje de um ativo que está rendendo 18% ao ano. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu colocando aqui, ó, que o patrimônio ele está alocado 52% em CRA, 14% em Fiagro FIDIC, que é aquilo que eu falei no vídeo do Snag. Se você não lembra, eu volto lá no vídeo do Snag. 33% instrumento de caixa. Então ainda tem caixa para fazer as alocações. A parcela investida no CDA de CRA no CDI 45% e a taxa de 7,5% e IPCA 6,9%. Então é bem menos, né, na parte de IPCA. Então por isso que eu falo que ele é bem puxado, porque a grande parte da alocação dele está em CDI 7,61%. É bem puxado, né? Então a gente vê que a gente não está brincando aqui, né? E ele ainda está rendendo pouco, porque ele tem muito caixa rendendo a 100%. E olha só, imagina só, você tem quase o mesmo valor de dinheiro, mesmo valor monetário, rendendo a CDI mais 7 e aqui CDI, só CDI.
Então ele precisa alocar esse caixa, porque isso até justifica, já vou voltar aqui, até justifica essa oscilação de cota. Porque olha só, ele vinha com uma cota com ágil e aí caiu o deságio. O que significa? Que o mercado enxerga que para o prêmio de risco dele está muito alto. Ele precisa, ele está entregando pouco pelo preço que ele estava. Então eles têm que baixar o preço da cota para poder justificar o risco que ele traz. Então por isso que eu ainda vejo aquele deságio, mas para mim a justificativa principal é que ele tem 33% do PL dele rendendo CDI. Então ele precisa alocar isso. Então mostrando aqui as alocações que ele fez, ó, FDIC CDI mais 7,6. Aqui eles colocam que eles estão em estruturação. Olha isso aqui, pessoal, CDI mais 11. Cara, é muito. Eu, particularmente, eu não tinha visto ainda esse tipo de dívida. O pessoal, que a gente tem que ter em mente é que para quem está pegando esse CRA, provavelmente ele já foi buscar esse dinheiro em outros ativos de menos risco, de outros financiadores, porém o nível de risco dele talvez não tenha permitido que ele conseguisse o dinheiro. Então, para ele conseguir, é como se fosse o negativado e não na Crefisa. A Crefisa, que é a patrocinadora do Palmeiras, né? Que eles sempre alegaram a questão de ter crédito para negativado, ou seja, quando você fornece crédito para quem já é negativado, a taxa vai lá em cima. Então, quanto maior a taxa, quanto maior o risco de você dar calote, maior a taxa que quem vai te prestar dinheiro vai cobrar. E isso aqui está explicado aqui. Mas voltando àquilo que eu falei no começo, pessoal, pensa só, a gente está falando da Kinea. Tudo bem que a Kinea não é imune. Mas assim, será que eles iriam colocar um fundo desse, pegando taxas tão altas, se de fato eles achassem que o agro ia dar esse problema todo que vai estar pintando para esse ano? Por mais que a alocação deles não esteja muito vinculada à soja, mas assim, pessoal, a gente também tem que pôr um pouco a mão na cabeça, né? E visualizar isso. Quer ver, ó, deixa eu pegar aqui aqui os resultados dele, né? Por mais que ele tenha melhorado esse resultado esse mês, mas ainda ele precisa, porque grande parte, tá vendo, ó, resultado LCI e resultado de caixa, ele precisa melhorar isso para poder subir os resultados, né? Então, até para poder a cota valorizar, porque ele precisa entregar mais. E se vocês observarem aqui a alocação por setor, grande parte está em bioenergia, 14 em produção de insumos, 14 em têxtil, 7 em galpão logístico e 6,9 em AGTEC. Então, como vocês podem ver, está longe do setor de soja, né, da parte de grãos, que é a grande questão de safra. Obviamente que vira uma cadeia, mas a gente tem que observar isso e pôr um pouco a mão na cabeça para saber, será que a Kinea está vendo alguma coisa que a gente não está vendo? Bom, pessoal, era isso, um vídeo rápido sobre o Cadol, e vou continuar acompanhando ele, porque não que esse vídeo, esse fundo talvez tenha tanta acesso, porque não é assim, se tiver um dos meus seguidores aqui dos 3.000 já é muito, né, que seja cotista dele, mas assim, é mais pra gente acompanhar e ver um fundo tão high yield, né, tão, sim, muito high yield, para ver como é que vai ser o desempenho dele, principalmente para a gente ver se de fato a Kinea acertou na estratégia, né. Bom, então era isso, espero vocês no próximo vídeo.